E aí, galerinha? Olá! Episódio 12 da quarta temporada de ReZero. Voltamos. Depois de tanto tempo, já faz quase uma semana que a gente terminou a temporada. E vamos dar continuidade à sequência de mortes do Subaru sem memória. Exato. Foi onde a gente parou, né? Exato. Eu acho que ele ainda continua sem memória. E, gente, calma o coração, tá? A gente é Vai CLT, sair na data. entender? Calma, respira. Vai ser na data, mas vai sair mais tarde, porque a gente Exato. tem que chegar do trabalho primeiro, fazer janta e depois, Não né? adianta falar antes, que antes a gente nem em casa tá. Se vocês quiserem mais cedo, é só vocês ajudarem o canal aí, Se dando tornando like, membro. se inscrevendo, se tornando membro, que aí vocês apoiam o canal e livra eu e aquele dessa vida desgraçada de CLT. É, e tem mais chance de os episódios virem mais cedo. E mais episódios. Exato. Vocês querem 2, 3 animes fora de temporada? Nos ajudem. Vamos nessa. Vamos. Ok, exatamente onde parou. É todo mundo vivo. Tô aqui também. Ele tá chorando. É porque ele vê ela morrer, né? Aham. Até parece o Subaru antigo. Uhum. Ai, ela tá até sem jeito, ó. Ele tá chorando, quer ver? Uhum. A família feliz. Patracha, abraça eles. Papai, mamãe, filhinho e o bichinho de estimação. Achei que a Patracha ia fazer um barulhinho pra falar que ela tava ali também. Não, pelo amor de Deus. Dublagem de bicho, não. Ué, ela faz. Ah! Eu sei, mas eu acho sempre ridículo. Oh, ele contou dessa vez. Uhum. Ô, Julius. É, mesma reação. Agora a gente tem um pequeno chilique da Aran. Bingo! Olha lá. Obrigada, Beatriz. Uhum. Truco. Oh, a pomba gira. É que você tá assombrando, né, amiga? É, Mas foi exatamente isso. Exatamente. É porque ele, né, morreu, aí ele sabe. É. Bateu e caiu e bateu a cabeça na privada. Tchau. Esse é o que mais prova que ele realmente perdeu a memória. É, agora ela acredita piamente que ele perdeu a memória. Vou caramba buscar água. Ou seja, ele já espera o chilique dela. Ele vai deixar ela desabafar, né?
Segue o roteiro. Cadê o Otto pra acalmar todo mundo, né? Uhum. Então, amiga. Ai, ai. Ó. Eu fiquei pensando, que hora que ela chorou? Exatamente. Várias. Olha. Emília que o diga. Ela repetiu as mesmas coisas. Sim, senhora. Hum. Legal, gostei. Uhum. Sabe o que eu acho estranho? Tanto a primeira vez que ele veio pra esse mundo quanto agora, ele não fala em nenhum momento que ele não é desse mundo, né? Pra Ele ninguém. não fala pra ninguém, né? Uhum. Porque ele do Retorno da Morte ele não pode falar, mas será que ele não é desse mundo, ele também não pode falar? Mas eu acho que foi acontecendo tanta coisa desde que ele chegou que... Sabe, não Então, mas isso é, tinha por que isso é uma contar, informação eu muito acho. importante, né? Vamos combinar. Se ele contasse antes, ele seria o principal suspeito de muitos eventos. Não, mas é o que eu digo agora, na hora que ele chegou, sabe? Uhum. É sério, amigo? É sério? Ai, que susto. Ah, era ela. Oh. Quer dizer que aconteceu alguma coisa ontem. Uhum.
Tô tentando entender por que ela faria isso. Por causa da conversa que eles tiveram na noite anterior, alguma coisa assim. Ah, por causa da careta que ele fez, né, antes de ler o livro? Pode ser. Acho que ele não quer que ela... Ela não quer que ele saiba de alguma coisa, talvez. Uhum. Será que ela não saiba que alguém descobriu a ligação dela com a... Com a capela? É. Olha, eu já sabia que ela ia causar problemas desde da hora que vocês trouxeram ela, Será mas ela que foi ela- bem útil. Qual a relação dela com a Gula? Não, tá virado. Porque o pessoal, se não me engano, o pessoal falou nos comentários que quem criou todos os Majus foi a bruxa da Gula, né? Não só os 3 grandões. E ela conversa com os Majus. Será que ela tem alguma relação com a bruxa da Gula? Não sei. Tecnicamente você morreu e ele leu seu livro, amiga. É. Hum. Mas... Ih, vai virar um espírito de novo. Ah, mas ela controla a Maju. Tem Maju lá embaixo? Sim, mas ela vai cair de cabeça, provavelmente, naquele. Ela controla a magia, não a gravidade. Mas ela pode chamar algum Maju pra salvar ela. Ela virou um bicho mesmo. É, ela cresceu com os Majus, né? Que horror. Bom, isso já mostra pra gente que ela consegue trazer as moscas de volta, né? Então, mas aí é que tá. Eu acho que esse tipo de magia que ela fez é uma magia diferente do que o sangue dela nas pessoas. Você acha? Eu acho. Nossa. 仕事をこなしたやり方はエルザを参考にした喋れるようになった喋り方はエルザを参考にした Ah, ちゃんと来ていた então essa não é a verdadeira Meili. Ela tá emulando a Elsa, o jeitinho de falar. その全部をエルザには内緒にした Oxe. エルザ・グランヒルテはおぞましい女だったと思う Ela era, de fato. 面倒だから髪を編んでくれるメイリー聞いているの Ela não falava com a Elsa? 聞いているわ Ah, tá. 本当にズボラよね Hum. おかしな子ねこんなにも自分の中で大きくなってから消えないでほしかったとんでもなく憎たらしいぐらいおぞましいほどに彼女は自分の Tecnicamente, a Elsa era uma família pra ela também, né? É, あまりに大きすぎ
Ela queria ter matado a... Alguém salvou ela? しく終わらせてもらった方がずっとマシだったわ。 Oh. Ah, o chicotinho. 時の靴を脱ぐのに他人の心にはずかずかと上がり込むのが夏木家の家風なんだ。 Quem vai puxar agora? Uhum. したかったのか。仮にそうだったんだとしても、ええぞ。そんなことは望んでない。それは分かってるわ。どうしてお兄さんは私を助けようとするの？お前がいなくなったら、ほとんど何も覚えてない俺の世界がまた一個寂しくなる。だからかな。メイ、お前 Será que era um anjo doido? 電話してるのは分かってる。でも、 Emília? 答えは多分ここですぐに出せるようなもんじゃない。 Foi Emília. この場は俺に預けろ。悪いようにはしない。少なくとも悪くならないように俺は努力する。お前もそうしたいと思ってくれるなら。信じられないわ。お兄さんの口先だけならなんとなく。 Mais uma que ele tá trazendo pra debaixo da asa. Uhum. 俺との約束じゃなくて É bom, ele tá trazendo uma galera bem forte. 約束にしよう。大丈夫。私もちゃんと聞いてたから約束の承認よ。助かったよエミリアちゃん。正直生きた心地がしなかった。それはこっちのセリフ。まさか一緒に飛び降りるなんて心臓が飛び出すかと思ったんだから。お姉さん聞いていたの？ええ、スバルにメイリーが危なくなったら助けてほしいってそう言われて。聞いてメイリー、スバルの言ったこと私は信じてる。だからメイリーもスバルも私たちを信じて。この砂の塔はあなたが大きな何かを決めるには狭すぎる場所なもの。ここから出てもっと広い場所で答えを探して。私たちもすごく頑張るから。エリザのこと忘れたくないわ。 Ela tem sentimentos conflitantes, né? 好きな人のことを忘れる必要なんかない。 É quase que uma síndrome de Estocolmo, né? É. Mas querendo ou não, a Elsa cuidou dela, né? Cuidou mais que a capela, né? É. 悪くない仕事ぶりだもん。褒めてあげる。言う必要はないかもしれないが、彼女はずっとそわそわしながら君たちの帰りを待っていたよ。本当に言う必要のない話ね。次長なさん、エキドナ。この体を操っているのが僕だと分かった途端にこの態度だ。このマシンね。正直ヒヤヒヤさせられたのよ。スバルの頼みだからグッとこらえたかしら。 Nossa, ele tinha contado pra todo mundo. お日様を死なせようとしたことっすよ。本当にお咎めなしで大丈夫っすか？ Eu acho que ele deve ter contado só pra Emília e Biaco. pra Beaco. メイリーは先に受けたんだ。でも、そのなんでお咎めを受けるのかってところを誰もちゃんと教えてあげてなかったからこんなこと。 Ela não levou umas palmadas quando criança. 当然お前にも手伝ってもらうぞ。 Complicado você dar palmadas numa criança que controla Majus. この中にいる全員が教科書だぜ。お手本にならないようなことあんまりすんなよ。私も一緒にっす。 Aí ela já tá achando que é uma família com ele. Uhum. どうしたのお前。ちゃんと何気に育ててちょっとお兄さん、裸のお姉さんにまた変なこと吹き込んだでしょ。そう受け取っていいのか。ああ、いいぞ。ただし、この先もそうなるかは、俺たちの背中を見て育つメイリー次第。かっこ悪い背中見せられないぜ。なるほど。見栄の問題というわけか。それなら任せてほしい。期待してるぜ。 Seja exemplo pras crianças. 目下男親は俺とお前の分しかないんだ。ならば、鋭意努力せざるを得ない。 Uhum. Pronto, arranjaram mais uma filha. Uhum. Achei que tinha acabado. É, だけど、俺の記憶のことは一旦置いとかないか。記憶を取り戻そうって思ってくれるのはすげえ嬉しいよ。ただ、この塔の仕掛けが無関係って思ってるやつはいないだろう。
Isso é óbvio. E o jeito mais fácil de trazer a memória dele de volta するための条件を満たしていけば é おのずと夏希氏の exatamente. 記憶がなくなった原因あるいはその鍵が手に入るそういうことかいそういうことだけどもちろん俺もこのままでいいって思ってるわけじゃないでもやるべきことを果たしたいん O だ problema é que muitas das informações que ele usou, vinha das memórias dele também, né? Sim, Do mundo daí também. mais ou menos. スバルのこと一番心配するのぐらい許してね言いたいことはエミリアが言ったかしら Uhum. それで具体的にはどうするんだいとにかくまずは試験を突破しなくちゃだねそのためにはメイドの弱点だとか苦手なものを見つけるのが一番手っ取り早いだろだから書庫にメイドの本がないかみんなで探しに行かないか Exatamente. Agora temos um plano. Agora temos um plano. Eu achei que. Eu até cantei essa bola nos episódios passados, de que eu achei que ele tinha feito. E ele tinha ido pra biblioteca fazer isso, procurar o livro do Reid. Porque é o obstáculo que eles precisam passar agora. E eu sempre falei, eu não acho que esse seja o verdadeiro Reid. Mas vai ser um plot twist gigantesco se eles não acharem o livro do Reid. E ele for o verdadeiro Reid, entendeu? Então, mas aí temos um grande problema. Hum. Essa biblioteca não não é organizada em ordem alfabética, nem ordem de data, nem ordem... Às vezes o livro tá até lá, mas eles podem não achar, entendeu? Sim. Então, esse que é o problema. E eu acho que talvez ele podia até ter ido lá procurar o livro do Reid, o livro de outras pessoas também, mas ele acabou não achando e leu algum livro suspeito que calhou aí nesses fatos que estamos vendo agora. Sim. Né? Então, eu não descarto a possibilidade dele já ter ido lá procurar o livro do Reid. Bom, esse episódio aqui foi basicamente pra gente resolver a situação da Meili, né? É. Tipo, o episódio todo no... Entendendo. Mas foi legal descobrir que foi ela que tentou empurrar ele. Porque isso... Eu não sei como que a gente não ligou os pontos. Porque foi no último episódio ou no penúltimo que mostra ela encontrando ele na biblioteca e ele tá loucaço da cabeça já. E a reação dele, a forma com que ele tava se comportando, deve ter, né, acendido uma luzinha vermelha na cabeça dela que talvez fosse melhor eliminar ele. Então, por causa disso, eu acho que... Mas ela tava na nossa lista de suspeitos, né? A gente desconfiou dela, desconfiamos da Shaula. Mas é que ela tava pouca margem pra mim desconfiar dela. Eu tava desconfiando muito mais da Shaula, na verdade. Eu achei que poderia ser a Shaula, você acabou de falar o nome dela, esqueci. E a Anastácia. Anastácia barra Echidna. A Anastácia também. Eu tava pensando, tem mais uma suspeita, mas quem que é? Não conseguia lembrar. Mas eu pensei na Anastácia também. Ela era essas três as suspeitas. Na verdade, eu acho que a Shaula era menos suspeita, talvez, do que essas duas. Porque a Echidna tem aquela situação que a gente acha que ela tá escondendo mais alguma coisa. E o Subaru foi um dos primeiros que percebeu que ela não era ela. Sim. Né? E a Meili é porque é a Meili, gente. Eu não confiava nela desde o início, pra que confiar agora? Mas eu acho que isso tem a ver com o Gula, de fato. Principalmente a perca de memória do Subaru. Eu acho que tem a ver com o Gula. E ainda mais depois desse episódio, porque eu lembro desse comentário de alguém falando que todos os Majus quem criou foi a bruxa da Gula. Por mais que os Majus eles sejam relacionados à bruxa, mas quem criou foi a bruxa da Gula. Tanto que ela criou os três maiores lá, que era o coelho, a baleia e a cobra, né? A serpente. Mas então você acha que veio algum Maju, alguma coisa dentro da Meili e acabou Não. postando o Subaru? Não, eu acho que a Meili ela deve ter alguma coisa relacionada com o Gula. Porque assim, quando ela nasce, já passou a época das bruxas, porque ela é nova, a Meili. Ela deve ter uns 13 anos, 11 anos, mais ou menos, ela é uma criança ainda. E tem todas as versões do Gula são crianças. Será que ela tem alguma relação com o Gula? Porque assim, a gente não sabe quem são os pais dela. Ela foi deixada na floresta junto com os Majus. Sim. E aparentemente a Capela tinha um interesse especial nela, que mandou a Elsa ir atrás dela, Exatamente. né? Então, assim... Agora, a galera que leu o mangá ou a novel vai saber dizer melhor pra gente, mas isso é uma benção? É alguma coisa? Talvez seja spoiler, fala isso. Se for spoiler, não fala. Mas assim... Que bom que... Aquela hora que apareceu o Subaru caindo de novo, eu pensei, não. E lá vamos nós. Não. Que bom que ele pensou dessa vez em pegar, avisou a Emília. Eu acho que agora sim, eu acho que por mais que ele esteja sem memórias, eu acho que ele tá decidido a realmente seguir em frente.
né? Porque nos outros era compreensível o desespero dele, porque é igual o pessoal falava nos comentários, é o Subaru do Subaru 1, level 1, no nível 999. Sim, então, sim. assim, ele chegou num momento que, assim... É o que a gente falou, o cenário é diferente do cenário que ele chegou a primeira vez. então, assim, era compreensível. E aqui, o por mais que tava eu- acontecendo. Por mais que eu tenha falado no último episódio que eu desgosto de ficar usando o Retorno da Morte, aqui pra mim acho que é a primeira vez que isso se justifica enormemente. Ele ter morrido esse tanto. Porque ele não lembra de nada desse mundo. Então ele tá perdido, ele tá com os traumas com os quais ele veio por esse mundo. Então ele morrer várias vezes, pra mim faz sentido. Agora, eu não... Quebrar mais fácil também, né? Porque ele demorou mais. Eu da não primeira gosto, vez. eu não gosto da maneira como isso é usado como uma ferramenta incansável do roteiro. Eu acho meio caído, fica chato pra mim. Mas justifica aqui, mais do que na primeira temporada, inclusive. Porque na primeira temporada isso acontece lá pro episódio 14, 15. Aqui é como se fosse o episódio 1 dele. Sim. O episódio que ele perde a memória, ali é o episódio 1. Então ele ter morrido várias vezes ali logo no início pra mim faz bastante sentido. Até ele entender o Retorno da Morte. Mas uma coisa que ficou na minha cabeça, em nenhum momento ele fala que ele é de outro mundo. Não fala. Acho que ele não fala pra ninguém. Por isso que aquelas conversas do UAU com ele são muito estranhas, porque parece que o UAU sabe. Que ele é de outro mundo? É. Porque ele dá a entender várias vezes que... Sério? É porque ele fala... É por causa das gírias que o Subaru usa. O UAU também usa. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Ele entende o que o Subaru fala. Então, mas você percebe que tem muita influência do Japão feudal ali. A própria cidade onde eles estavam, lá, a Cidade das Águas, tinha muito. Sim. Tinha as termas, tinha o tatame. Então pode ser que o Al tenha herdado isso de outro Isekaijin que veio parar nesse mundo. Pode ser. Não necessariamente que ele tenha vindo desse outro mundo, porque a gente já viu que tem muita referência, principalmente a questão das constelações. Então tem muita coisa que opera nesse mundo, que é inspirado até o kimono que o Reiji tá usando. E os outros personagens que eles citam, que são os fortes que chegam, sabe? E o Hashi, né? Porque o Hashi também não era dali, né? Bingo. O Hashi que o Reiji usa, né? E Pra lutar. ali é um mundo muito medieval pra você ter todo esse elemento oriental. Esse elemento oriental pra mim é claramente obra de Isekaijin, sabe? Sim. Então, talvez... É possível que ele seja um Isekaijin, uau, mas ao mesmo tempo ele pode ter dado isso de uma certa cultura, como a gente vê os outros muito fortes que eles citam no acho que episódio, 2 episódios atrás, que todos eles estão usando, alguns deles estão usando kimono, entendeu? Sim. E, gente, aproveitando, a gente viu o mapa de ReZero. Antes que alguém fale no comentário, vocês vão ver o mapa de ReZero? Vocês já viram o mapa? A gente viu, vai dar uma olhada na última live que a gente fez. Dá uma olhadinha. Mas, sinceramente, a gente não entendeu por que vocês queriam que a gente visse o mapa. Até quem tava em live não soube explicar, mas enfim. Mas, enfim, depois vocês coloquem aí por que vocês queriam que a gente visse o mapa, entendeu? Uhum. Que talvez a gente entenda agora. Mas, assim, eu acho que pode ser isso que você falou, mas eu tenho essa impressão de que o Al sabe muito mais do que ele... Eu acho ele um personagem muito misterioso, Sim, sabe? definitivamente. Só o fato dele não querer tirar o Ele capacete, cara. E a outra também, a Priscila. Eu tô com você naquela sua teoria que até ela pode ter vindo de outro mundo por causa das roupas dela. Tem uma roupa meio espanhola, sabe? Aquela situação lá. Ela dança um flamengo, né? Então assim, talvez Mas até ela eu acho pouco provável. Você acha? Acho mais provável... Não sei. Mas, enfim, é o que eu pendo mais pra possibilidade de nenhum dos dois ser. Tá. Mas assim, esse episódio foi interessante porque a gente viu o lado da Meire, sim. sem aquela coisa mais assustadora, mais, sabe, suspense, assim. Uhum. A gente viu a história mesmo do lado dela e não quando o Subaru tava lendo o livro, que parecia que realmente era uma coisa só pra história de livro de Tá falando de do quê? terror, sabe? Do Da passado história da dela Meire. ou do ela passado da fica Meire. atormentando ele? Não, do passado da Meire, da história dela. Porque contou meio que a visão dela da situação, não o Subaru lendo o livro dela, Uhum. né? E aí a gente conseguiu entender, mais ou menos, qual era a relação dela com a Elsa. Era uma relação meio que de amor e ódio ali, né? Ela tinha sentimentos bem conflitantes quanto a ela. Tinha, mas eu acho que ela odiava o fato dela não ter motivos pra odiar a Elsa. Pra ela, tecnicamente, ela não fez mal nenhum. A Elsa não fez mal pra ela. Né? A Elsa levou ela, obviamente, porque era o trabalho dela, mas a partir do momento que ela teve a custódia da Meili, ela cuidou da Meili. Assim, evidentemente, ela levou a Meili pra virar uma assassina, mas
ela em si, ela não fez mal pra Meire, sabe? Não torturou a menina. Tanto que ela mordia a Elsa ficava de boa. É. E o que o Subaru falou faz sentido. A Meire ter ficado assim foi por causa do exemplo. Ninguém ensinou nada pra Ela era uma ela. criança. Então, assim, ela Ela era uma aprendeu criança o que ela estava selvagem. vendo. Exatamente. Então, aí, ó, é isso. As crianças, elas não aprendem, às vezes, com o que você fala, mas fala ela com o que aprende você pelo mostra. exemplo. Entendeu? Então, se você quer que a pessoa seja uma boa pessoa, você quer que a criança cresça e seja uma boa pessoa, um bom exemplo. adulto, você tem que dar o exemplo. Não adianta ainda- você falar uma coisa e fazer outra. A criança vai fazer o que você tá fazendo. É por isso que eu falo, ainda que eu não queira ser pai, se tem uma criança na onde eu estou, eu tento fazer as coisas da maneira mais correta possível, porque ela tá te observando, ela tá vendo o que você tá fazendo. Sim. Ela aprende muito mais pelo exemplo do que pela Não, fala. a criança só aprende, por exemplo. Então, assim, faz muito sentido isso que o Subaru falou. Tipo, ó, agora ela está aqui com a gente. Então, agora a gente tem que dar um bom exemplo pra ela. Uhum. Mostrar pra ela que tem outras maneiras E de ela, viver. e ela é tão infantil, mas tão infantil, que quando ele vai buscar ela lá na mansão do Roswell, ela tá brincando de boneca. É, aqueles ursos, os ursos que o Subaru faz pra ela, né? Que ela falou, você ainda sabe costurar, alguma Uhum. coisa assim? Ele que faz esses bichinhos pra ela. Então, assim... E ela é literalmente. Não é uma coisa diferente, é uma situação diferente da Beako. A Beako, ela é um espírito. Então ela já é praticamente uma adulta, só que ela tá presa no corpo de uma menininha. São coisas diferentes. A Meili não, ela efetivamente é uma menininha. Tanto que provavelmente ela até gostava de brincar lá com a... Como é que ela chama? A menina lá da empregadinha? Puta, esqueci o nome dela, não sei quem você tá falando. Provavelmente ela até gostava de brincar com ela, com as outras crianças. Ela tava sendo... Talvez estava até sendo divertido estar naquela situação. Apesar dela saber que ela provavelmente mataria todos eles depois. É, mas aí vem Por a causa, frieza né? aqui, né? Porque daí é aquilo, ela tava do lado da Elsa, ela não sabia... Não sabe tecnicamente o que é certo e o que é errado. Né? Ela... É complicado. É... Complicado, porque assim, ela sabe o que é certo ou errado ou ela só tá replicando o comportamento da Elsa? Eu acho É que ela difícil. só tava replicando o comportamento da Elsa. Porque ela até mesmo fala, assim, eu comecei a imitar o que a Elsa fazia. Uhum, Imitar é. o jeito de falar, imitar o... E eu nunca tinha reparado nisso, mas realmente o mesmo jeitinho de falar, as mesmas piadinhas, a mesma calma, sabe? Ela puxa muito. Eu espero que vai ser interessante se daqui pra frente tiver uma mudança no comportamento dela. Sim, ela começou Ela a fica- ser ela, né? Ela fica mais chatinha, ela fala de uma maneira diferente, ela fica mais estourada, ela fazer birra, porque ela volta a ser a criança que ela é de fato. Seria legal a gente ver uma diferença no comportamento dela agora. Mas tecnicamente teve uma pequena nesse, né? Quando a Shaula foi lá abraçar ela já ficou meio assim, né? Tipo, desconcertada, sem saber o que fazer. Ela não tem esse comportamento. Se Não. ela, imitando a Elsa não teria esse comportamento, entendeu? Então eu acho Ela que ficava provocando a Shaula, mas da maneira Elsa de ser. Aqui É. ela já mostrou que ela tava incomodada, sabe? Sim. Então, realmente já mostrou um pouco de uma mudança de personalidade ali. A gente viu o Julius de novo, né, desesperado, mas compreensível, porque Subaru era a única pessoa que lembrava dele, né? Uhum. A gente, assim, eu gosto muito da amizade que se forma entre os dois. Então, mas depois do que aconteceu, depois que aconteceu com a Meili, eu senti que ele meio que tá um pouco mais conformado com a situação. Porque ele viu que ainda é o mesmo Subaru. É, O Subaru que resolve tudo, o Subaru que sempre traz um então, milagre. eu acho é o que que eu falei. talvez ele vai ficar menos desesperado agora, vai ter um norte. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Tem um negócio que você falou no meio do episódio que eu ia comentar. Sobre o Subaru, é problemático ele ainda não ter as memórias, porque ele deixa pra trás muito conhecimento que ele tem desse mundo pra resolver as coisas. Mas acho que o mais importante aqui é o conhecimento que ele tinha antes dele vir pra esse mundo, Sim. que tem a relação com as estrelas, etc e tal. Então eu acho que é até proposital o autor você vai perder as memórias só de quando você chegou aqui. Eu não sei se a magia daquele mundo opera só no que acontece naquele mundo, e o Subaru, por ser uma anomalia nesse mundo, ele só perdeu as memórias desse mundo. Talvez a gente dá pra passar esse pano. Sim. Mas sim. o fato dele não ter perdido todo o resto da memória também é estranho, entendeu? Aí fica meio conveniente. Tipo, se eu tiro a memória dele da outra vida, eu só preciso arrumar um problema pro Subaru. É isso. Eu só preciso quebrar o personagem que eu construí. Uhum. Então, como que eu quebro ele? Vou só na onde é conveniente aqui. Então, se ele vai fazer uso dos conhecimentos que ele tinha antes de pré-Isekai, então eu preciso que, né, ele só Sim. perca a memória daqui pra frente. É que tecnicamente ele usou mais das estrelas no primeiro teste. No segundo teste ele não precisou disso, Mas né? quem fez essa torre foi uma pessoa que, né, então pode ser que nada diz que Mas é, o realme- restante da torre não vai ter relação com isso. mas é realmente o que você falou. Eu acho que ele precisa muito mais das memórias da vida dele antes desse mundo do que a partir desse mundo. Mas Uhum. eu ainda acho que isso é um problema. Porque Não, isso definitivamente é.
Com certeza. Talvez ele precise de coisas, de quebra-cabeças que ele já tinha Sabe por quê? formado. Principalmente a questão dos bispos, então, Isso que eu ia essas falar. coisas. Se o Gula aparece na torre, ele não vai reconhecer. Entendeu? Ele Então, não vai saber quem que é. eu acho que vai fazer falta essa parte da memória dele. Sabe por quê? Porque ele leu o livro da morte da Meili. Ele viu a capela no livro e ele não reconheceu quem que era. Era pra ele ter sacado na hora. Sabe que ele chega a ver a capela lá na cidade? Ele não chega a ver a capela, né? Ele luta com ela. Ele luta com ela, tanto que o braço sim, dele ele fica e a todo... crush, né? É, Verdade. Então, porque ele vê no flashback e ele não lembra. E nem da Elsa, tecnicamente, ele lembra. exato. Por mais que ele tenha... realmente, a única figura que ele reconhece na história da Meili é a Meili. Então, Olha assim, só. é complicado. Então vai ser um problemaço se o Gula aparecer nessa torre. Se qualquer um aparecer nessa torre. Porque, ó, Ele não sabe nem usar a mão invisível do Betelgeuse. e assim, da galera que tá aí, vamos supor, dependendo do Gula que aparecer, porque pode ser que não venham os 3 que a gente conhece, em vindo um só, a loirinha, só Beako vai reconhecer. Só ela que viu a loirinha. Porque foi ela e o Otto não tá aí. O outro que tinha aquela roupinha mais chinesinha, que você até achou que era a roupa do Otto. Só o Julius que viu. Se bem que o Subaru também viu ele, mas foda-se essa memória. Porque quando ele sobe lá, ele é a Crush e o Julius fica segurando esse Gula, né? Uhum. E o Gula de Colan... Acho que todo mundo conhece. Lembrando que é tudo especulação, gente. A gente acha que o Gula, que essa história Não. tem alguma coisa a ver com o Gula. Realmente foi só a Beako e o Otto também que viram o Gula de macacão de ginástica. Sim. Então, Porque eles estavam lutando com ele, eles aí a estavam loirinha que lutando em aparece. pontos diferentes. Nossa, vai depender da Beako. Então, Depende assim, totalmente da Beako. eu acho isso um problemaço, porque qualquer um que aparecer, o Subaru não sabe usar mais a mão invisível, que você lembra? Ele não sabe que- nem que ele tem esse poder na real, Ele né? não sabe nem... Como que ele ganhou do Regulus? Com a mão invisível, entendeu? Sim. Ele e a Emília. E quebrando isso, esse desenvolvimento do Subaru, ele também quebra um pouco o elo que ele tinha com a Emília e com a Beako. Mas a Entendeu? Emília, depois desse discurso com a Amelia, ela provou pra gente que ela não perdeu nada do desenvolvimento de personagem dela, né? Então, Não, a Emília tá ela no caminho certo. precisa, porque vai precisar dela como pilar aqui. Então, tipo, porque a confiança que eles tinham, que você lembra, né? A confiança mútua que eles tinham um no outro, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Agora o Subaru vai estar totalmente inseguro de novo. Eu posso confiar nela? Eu não posso? Posso confiar nele? Não posso? Eu acho que ele vai confiar nela, sim. Porque nesse ciclo de morte que ele teve aqui, ela já mostrou, principalmente depois daquele discurso, que é depois daquilo que ele volta a si, sabe? Uhum. Então eu acho que, pelo menos na Emília e na Beako, ele tem confiança cega, sabe? Legal. Tem mais alguma coisa pra dizer, mano? Eu acho que é só. Vamos entregar logo esse episódio, senão o pessoal vai ficar doido. Nossa, vai ter um filho, pô. Lembrando que essa semana, no sábado, às 7h30 da noite, a gente vai ter live aqui no canal e a gente tem convidados muito especiais, que são o Mauro e a Michelle do Psiconerds, pra gente falar sobre. Zero. Foi Então, até bom que a gente assistiu o primeiro episódio, né? Porque já deu uma esquentada Exato. já deu um norte pra gente do que Exatamente. Então apareçam na live pra prestigiar a gente e eles também. 19h30 19h30. live. E não tem hora pra acabar. Exatamente. Vai a hora que der sono. Apareçam aí pra conversar com a gente. A gente não vai falar somente de ReZero, tá? Mas é o foco principal da Pelo amor live. de Deus, vocês não iam querer ver a gente 4, 5 horas falando de reserva, né? Não, talvez. Tem Tem gente, doido. Tem gente que quer, tem gente que quer. Não, E é isso. eles não vão querer, porque às vezes eu falo mal, né? Então eles não sabem lidar com isso. Eles ficam... Ele tá falando mal do meu anime da minha vida. Ai, galerinha, obrigada pelas pessoas que continuaram aqui, né? Que entenderam, são maduros o suficientes pra isso. E também conheceram o canal a tal ponto de estar olhando outros animes da nossa playlist. Exatamente. Também. Dá uma gente olhada. tá A gente tem um muito monte de feliz. anime, alguns com qualidade duvidosa, porque a gente tá aprendendo ainda, mas tá lá. É isso aí. Vamos nessa? Vamos. Tchau, tchau. Tchau.